O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus lhes disse uma parábola sobre a necessidade que tinham de rezar constantemente e não desanimar. Ele lhes disse: havia numa cidade um juiz que não tinha nem temor a Deus, nem respeito pelos homens. E havia nesta cidade uma viúva que vinha dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele recusou durante muito tempo. Depois disse a si mesmo: mesmo que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, vou fazer justiça a essa viúva, porque ela me aborrece, a fim de que não fique a me atormentar interminavelmente. O Senhor acrescentou: escutai bem o que diz este juiz sem justiça. E Deus não faria justiça aos seus eleitos que clamam a Ele dia e noite? E Ele os faz esperar. Eu vou-lhe digo, Ele lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que achará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda com força a palavra de Deus. Se você está com a sua Bíblia, desde a palavra que foi proclamada, vamos nos sentando, preparando o nosso coração para tudo aquilo que Jesus irá falar a nós nessa homilia, cantando: com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Vocês, para encerrar: com Jesus mudado pela força da oração. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. As duas leituras dessa celebração, tanto o livro da sabedoria, capítulo 18, de modo especial, capítulo 19, e o capítulo 18 de São Lucas, então é fácil gravar, sabedoria 18 e Lucas 18, nos falam de duas realidades absolutamente fundamentais para a nossa cura interior. E essas duas realidades são a perseverança na oração e o alimento da nossa fé. Por isso o Evangelho termina fazendo uma pergunta: quando voltar, o Filho do Homem ainda vai encontrar fé sobre a terra? O que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 define fé. Fé é o fundamento da esperança e a certeza daquilo que não se vê. Porque vivemos num mundo desesperançado? Porque falta alimentar a fé. Fé é a certeza da esperança. E emendando Romanos 5, versículo 5, a esperança não decepciona. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o grande exemplo que nos dá o livro da sabedoria é de fato um exemplo fabuloso: a abertura do Mar Vermelho. Já se encontraram tantas explicações para essa passagem de Êxodo 14. Havia um jovem recém-convertido, fez uma experiência de oração, e ele ficava lendo a Bíblia e se maravilhava com a Bíblia, e o pai dele era um sujeito racional demais. Então ele estava lá no quarto lendo e dizia: que lindo, aleluia, obrigado pai. E o pai dele: filho, o que você está lendo? Que Deus criou o homem e a mulher. Isso é sentido figurativo, filho.
Não é do jeito que está escrito aí, não. Tá bom, aí foi lendo. Mas a arca de Noé, que não sabe nem se Noé existiu, filho. Daí um pouco ele está lá, aleluia, oh glória, obrigado Senhor. O que você está lendo agora? Estou lendo Êxodo 14. O que fala aí? Moisés atravessou o mar vermelho a pé enxuto. Filho, isso é exagero de quem escreve, rapaz. Que mar, coisa nenhuma. Isso aí era um corguinho de nada. Isso aí não relava nem na canela da pessoa. Ah, não é o mar? Não, isso é sentido figurado. Aí ele continuou lendo e falou, agora é milagre, pai. Aonde está o milagre? Foi nesse corguinho de nada afogou cavalo, cavaleiro, o exército inteiro do faraó. Então quando você não tem fé, você justifica. Por isso a primeira leitura nos dá esse modelo de fé que foi Moisés. Mas você já se colocou no lugar dele? Você já parou para imaginar a cena? Moisés com aquele povo todo e vem vindo, e vem vindo. E olha, lá longe vem o exército inteiro, cavalo e cavaleiro. E eles olham no pé. De repente, na frente deles o mar. E agora o que fazer? Se Moisés fosse correr contornando a praia, o cavalo corre mais rápido na areia e alcançar ele depois. Voltar não podia. Se você acha que Moisés deve voltar, ligue 0800 935. Se você acha que Moisés deve seguir pela beira fora, ligue 0 aqui, você resolve. Se você estivesse no lugar de Moisés, Moisés não teve nem tempo de rezar. Isso é fé. Fé é abandonar-se nas mãos de Deus. Porque vocês imaginam Moisés se ele fosse rezar, nervoso do jeito que ele estava. Olhava lá para trás e via aquele cavaleiro, exército vindo. E Moisés era gago. Senhor, que ala! Tá morto. Mas Moisés não era gago das pernas. Ele entrou no mar e o povo entrou atrás. E Deus, quando viu aquilo, falou: meu eu do céu, essa anta vai matar meu povo. Aí não teve outro jeito, Deus abriu o mar, Moisés passou. Fé é ter esta coragem, gente. Nós dizemos que temos fé, mas ficamos ali, Senhor, abre o mar, ou senão vai lá pôr o dedo para ver se não afunda. É por isso que não tem muito milagre, muitas e muitas vezes na vida de muitos, porque nós não damos esse passo. Essa é a fé. A fé é o fundamento da esperança. A fé é a certeza antecipada. Ela me faz enxergar aquilo que ninguém enxerga. Fé é eu ter a coragem de abandonar-me inteiro nas mãos de Jesus. Fé é você declarar Deus como o absoluto da sua vida. E diante desse absoluto, diante desse único absoluto, tudo mais é relativo. Tudo mais só tem valor se relacionado a Deus. Mas essa fé, primeiro versículo do capítulo 18 de São Lucas do Evangelho, essa fé se alimenta por uma comunhão contínua, por uma comunhão constante com o Senhor. O Evangelho começou dizendo: Jesus contou uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de se orar em todas as circunstâncias e sem nunca desanimar. Aqui está o segredo. Qual é o segredo para não desanimar? Qual é o segredo
para enfrentar a coragem de pisar naquele mar? O segredo é orai sem cessar. E esse segredo já fora repetido na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que é praticamente o primeiro texto do Novo Testamento, escrito no ano 55. 1 Tessalonicenses 5,16. Ali apresenta essa mesma frase de Lucas 18, verso 1, como fundamento da alegria, quando São Paulo diz: vivei sempre contentes. Nós falávamos isso hoje já. O ser humano nasceu para ser feliz. E como é que é possível viver sempre contente? Orai sem cessar. É o mesmo evangelho de hoje, Lucas 18. Orai sem cessar. É aquilo que Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 12, terceira letra do versículo, onde estão os conselhos carismáticos. Na segunda parte do versículo 12, versículo 12: sede perseverantes na oração, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Perseverante na oração. Orai sem cessar. Orai em todas as circunstâncias. Aqui está o segredo. Orar é estar nessa comunhão com Deus. E é por isso que nós precisamos dessa fé carismática. Essa fé que nos faz dar passos. E passos corajosos. E por isso que é preciso ter coragem de ser doido de Deus. Ser doido de Deus. Fazer loucuras por causa de Deus. Ser considerado doido em relação ao mundo. Mas é isso que nos impulsiona a fé. E agora tem uma coisa interessante, meus irmãos. Você já viu como você tem fé humana profunda? Impressionante. A gente acredita. Por exemplo, você acredita até em quem você não conhece. Por acaso você conhece o engenheiro que fez essa estrutura metálica? Não conhece? Sabe lá se era um sujeito revoltado que fez isso, mas deixou tudo prontinho para que no dia 13 de novembro, em homenagem a Santo Antônio, e porque ele era um solteirão, não casou, Santo Antônio não arrumou casamento, ele pensou e programou isso para cair logo hoje. Nós temos fé humana. Você veio de ônibus, 27 horas de ônibus, desde Rondonópolis até aqui, 20 horas de ônibus da Bahia até aqui, talvez nem conhecia o motorista. 30 horas, 40 horas, conhecia bem o motorista. A gente entra num avião e só escuta a moça dizer: agora nós estamos a mais ou menos 10 mil metros de altura, a uma velocidade média de 800 quilômetros horário. Em caso de pouso na água, a minha sobrinha, a primeira vez que ia viajar de avião, entrou no avião, sentou bonitinho. A hora que era o almoço, falou: em caso de... Mas eu não quero descer na água, não. Ele disparou a chorar. Eu não conheço o piloto, sei lá se ele tem curso de piloto ou não tem. Eu acredito. Eu não peço para ver nem a carteira de motorista do motorista, eu acredito, eu durmo. Eu entrego a minha vida inteira para ele, mesmo sabendo que ele está indo naquelas curvas a 80, 90 por hora. E talvez ele tenha brigado com a mulher dele e falou: você vai ver, hoje você vai me ver no Fantástico à noite. Porque quando chegar naquela curva eu vou jogar o olho, aí você vai reconhecer. E você senta e vai tranquilo, você confia. Você confia até nos seus sapatos, você chega de manhã e enfia o pé dentro. Sabe lá se tem um escorpião prontinho para dar uma pegada no seu dedo. A gente tem fé humana, a gente confia. A gente confia num restaurante. Você nunca nem viu o cozinheiro do restaurante. E você pede: eu quero aquele bife bem mal passado. Sabe lá se o sujeito está contaminado com alguma doença e de raiva resolveu tirar um pouco do sangue dele e jogar junto ali, e você come aquilo? Você confia e não confia em Deus.
Que pena. Você entrega a sua vida, você corre risco de vida a cada minuto, porque confia. A gente confia no engenheiro e passa por cima da ponte. E às vezes para lá em cima da ponte e fica olhando. Você confia? Você confia no médico que você não conhece? Você acredita em tudo? Você acredita até em fofoca, em calúnia, em bobagem que falam de você? Você acredita? Ou que falam dos outros? Mas você não acredita em Deus, por quê? Porque você não alimenta uma comunhão profunda com Ele na oração. Você não está deixando Deus entrar no seu coração. A oração é essa comunhão profunda onde eu entro no coração de Deus e deixo Deus entrar no meu coração e ir transformando o meu coração. E sabe por que isso não acontece? Porque nós somos uma raça de gente fraca, perseverantes na oração. Por que que as pessoas hoje em dia, principalmente hoje em dia, por que que os casamentos não vão para frente? Casa fica aí 2, 3, 4, 5 anos juntos, já separa. Por que que as pessoas desistem de tudo? Começar é fácil, perseverar é graça de Deus, e sem Deus ninguém persevera em nada, nem em casamento, nem em vocação nenhuma. Mas essa experiência de Deus tem que ser feita cada dia. O cristão cada dia precisa ser batizado no Espírito Santo. O cristão cada dia precisa ser mergulhado no Espírito Santo. Orai sem cessar, em todas as circunstâncias. É viver uma profunda, uma íntima comunhão com Deus. Senão a gente não persevera. E a palavra dizia para nós: se você perseverar na oração, você nunca mais vai ficar desanimado. O que é desanimado? É sem ânimo. Ânimo é alma. Mais uma vez Deus olha para nós e diz: dai-me almas. E para dar-me almas, muitas desse Brasil inteiro que precisa ser convertido à palavra, é preciso que você dê o seu coração, a sua vida, dizer: e eu quero fazer essa experiência, eu quero deixar Deus cuidar da minha vida, eu confio em quem eu não conheço, eu confio, as pessoas falam e eu acredito, e eu não confio em Deus, e não confio por quê? Porque eu não tenho intimidade com a palavra, e aí qualquer palavra do mundo nos leva e nos afunda. Aonde está aquela experiência linda que você fez um dia? Lembra da história? Você já deve ter ouvido eu contar alguma vez. O sujeito pediu emprego numa construtora, estava fazendo estrada. E era um portuguesinho novo, não sabia muita coisa, perguntou: o que o senhor sabe fazer? Não, eu faço de tudo, eu não sei fazer muita coisa, mas eu faço de tudo. Então o senhor vai fazer um serviço muito importante para nós. O senhor vai pintar o asfalto. Pintar asfalto? Sim. O asfalto tem que fazer aquela faixa amarelinha no meio, que ele é fundamental. Porque se você não pintar aquilo direito, você pode ser responsável por muitas trombadas, muitos acidentes. Você tem que prestar atenção. A faixa tem que estar dentro desse quadradinho. E quando for reta, é contínua. Tem que ter a mão firme e atenção. Duas coisas importantes: mão firme e atenção. E tem que ter coluna boa também, né? Não fica agachado ali. O senhor consegue isso? Claro, inteligente. Aí o engenheiro foi lá, pôs a lata de tinta para ele. Aqui, aí ele foi lá, molhava o pincel e ia pintando. Primeiro dia o engenheiro ficou impressionado. Ele pintou 100 metros. Olha, isso aí vai longe. O primeiro dia de serviço ele pintou tanto já. Aí quando foi o segundo dia de serviço, ele teve uma queda de rendimento. Ai. Terceiro dia piorou mais ainda. Já estava pintando só uns 50 metros. Quinto dia de serviço estava pintando 20 metros por dia. Aí o engenheiro ficou impressionado e disse: mas é burro mesmo esse homem. Como é que pode? O senhor é um caso único na história.
porque todo mundo, quando a pessoa pega prática, o serviço vai aumentando. Se no primeiro dia o senhor pintou 100, no segundo o senhor ia pintar 200, 300, 400. O senhor é o contrário, o senhor é uma anta. O senhor começou a pintar 100, depois foi caindo para 80, 70, 50, agora está pintando 20, daqui a pouco o senhor está pintando nada. Como é que pode a pessoa ser tão burro desse jeito, tão ruim de serviço? Falou, burro não, senhor, por favor. E pode saber que eu estou a trabalhar muito, muito, muito. Se o senhor está trabalhando tanto, como é que o senhor me explica que cada dia que passa o senhor pinta menos? Fala, eu que sou buré. Se o senhor observar e perceber, o senhor verá que cada dia que vai passando, eu vou ficando mais longe da lata de tinta. E aí vai lá pintar e corre. Leva a lata junto. Onde ficou a sua lata? Marido e mulher se casam, e aí Deus dá de presente o Espírito Santo para eles. Coisa linda, hein, na igreja. Quando você foi casar na igreja, olha que coisa linda. A presença do sacerdote significava que Deus foi e que Ele mandou um presente, o Espírito Santo. Tem casal que está com a caixa desse presente fechada até hoje. Onde ficou a lata? Eu fiz a minha experiência de oração, foi tão lindo, padre, eu chorei tanto. Dia 19 de setembro de 1995, num retiro pregado pela comunidade Canção Nova, e eu chorei, aquilo me tocou. E depois disso, não adianta, sua lata ficou lá atrás. Tem que trazer a lata cada dia. Perseverança na oração, é preciso carregar essa lata junto. Mais do que carregar essa lata junto, a perseverança da oração nos leva a uma comunhão pessoal, íntima, profunda, progressiva e diária com o Senhor. Sem essa comunhão, não interessa se já é padre, se é bispo, não interessa se já tem 10 anos de padre, 30, 40, 50 anos de padre, não interessa se você já está há 10 anos, 20 anos na renovação carismática, não interessa se você engoliu o Espírito Santo com pena e tudo, e sabe toda a verdade do Pai Eterno, não interessa. Você vai cair se você não segurar firme em Deus. Na vida cristã, na vida espiritual, ninguém ganha diploma, nós somos eternos aprendizes. No dia em que você diz, agora eu estou bem, agora eu já sei tudo, aí você começa a cair, vai fazer um gráfico assim, vai caindo, 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 na hora que você vê, está lá no fundo. É cada dia, é comunhão com o Senhor. Mais do que isso, é deixar o Senhor ir curando e conduzindo o nosso coração. E o Senhor faz isso através de pessoas. Vocês acham que Moisés era um homem pronto? Deus escolheu Moisés porque Moisés era um homem já de muita fé. Nossa, mas Moisés era um homem muito santo. A gente só olha para Moisés as coisas bonitas. Não. Moisés fez uma longa caminhada. Morreu com 120 anos, foi por isso mesmo. Uma longa caminhada. Moisés teve sérios problemas na infância. Moisés teve que ter uma cura interior muito linda. Ele foi abandonado pela mãe dele dentro de um saquinho assim, de um balaim no riacho. Ele foi criado pela filha do faraó. Moisés tinha um temperamento terrível. Moisés tinha um método de apartar a briga que Deus me livre e guarde, não quero nem chegar perto. Quando ele viu 2 colegas brigando, ele falou, matou um. Falou, agora está resolvido o problema. Ele é o patrono do Mike Tyson. Mike Tyson morde a orelha, Moisés matava. Tem 2 brigando, mata um, ninguém mais briga, está resolvido o problema. O método dele. Moisés era, portanto, um assassino. Moisés era um homem adúltero. Mandou a mulher dele, a Séfora, lá ficar com o Jetro, o sogro, e pegou uma outra israelitazinha mais nova. Moisés. Mas Moisés cresceu em Deus. Moisés tinha o lado dessa comunhão com Deus. Moisés deixou Deus ver a sua fraqueza.
Moisés sabia que ele precisava estar em comunhão com Deus, e por isso que quando ele estava lá em cima do monte com o braço erguido, o povo de Deus vencia. Meu irmão, minha irmã, se o seu coração está com o braço erguido para o céu, o resto do seu corpo, você na luta do dia a dia também vai ser vitorioso como Moisés. Não interessa se você é gago. Aliás, Moisés achava que Deus ia curar a gagueira dele. É fantástico, eu fico lendo e imaginando aquela cena, Êxodo capítulo 3, final até o capítulo 4, quando Moisés começa a falar: Senhor, o que eu tenho problema, o que eu não faço para falo de direito, né? Estava reclamando que eu sou gago, que jeito que eu vou falar, né? Aí Deus falou: isso não é problema não, Moisés. Quem foi, Moisés, que deu a língua ao mudo? E ele falou: o Senhor. Quem foi que fez o cego enxergar? E o Moisés já foi ficando em pé, juntando água na boca, porque ele imaginava que já ia descer um anjo voando do céu com a tenaz grandona, uma brasa ia tocar na boca dele e ia curar a gagueira dele. E ele falou: Senhor, quem foi que fez isso? Foi, Senhor. Então, Moisés, seu irmão, fala no seu lugar. Pois é. E quem falou no lugar dele foi o irmão dele, Arão. É por isso que o irmão tem duplo A no nome, Arão. Que o Moisés falava: Arão. Era um homem fraco. Onde estava a força de Moisés? Na oração. Aliás, a força de Moisés está em dois lugares. Lindo, lindo, lindo. E que hoje nós precisamos também. Não tem outro jeito de chegar na força de Deus. A oração, o estar na presença de Deus, o estar com o braço erguido. E a segunda coisa, Moisés era um homem humilde demais. Aquele episódio do Êxodo 18, 17, 18, que o sogro dele vem visitá-lo, é fabuloso. Imagina, o sogro vem visitá-lo. Ele acolhe o sogro, faz uma festa para o sogro e começa a testemunhar o que Deus fez na vida dele. E o Jetro, que era um sacerdote de Madiã, portanto um pagão, o Jetro se converte e manda fazer uma festa para Deus. E no dia seguinte a conversão de Jetro, o Jetro já chama Moisés e diz: o que você está fazendo está errado. Você tem que dividir, não adianta nada. Esse povo todo você não vai conseguir atender. Divida as funções. Cria ministério, cria um homem. Se ele não tiver capacidade para 1000, dá 100 para ele, dá 10, vai criando grupos, vai distribuindo as funções. Vamos criar ministério de cura. Um depende do outro. Aqui está um grande segredo da cura interior. Ninguém no mundo tem o dom de fazer cura interior por si mesmo. Ninguém. Deus usa o outro para me curar. E Deus usou Jetro para curar Moisés. E Deus quer usar um ao outro para ir nos curando, nos sarando nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, nos nossos pecados. Mas se você não deixar essa comunhão profunda, e sabem por... Falar em água, onde tem água para beber? É que eu quero dar um exemplo da água, seria bom eu tomar um golo da água, para a gente poder falar de coisas que a gente experimenta. Do mesmo jeito, meu irmão, minha irmã, que o nosso corpo precisa de água. Vocês viram cedo, o Padre Jonas falou, tinha um copão de vidro aqui, cristal. É. Agora, desde que você perde, ele amassa a água, cai na cabeça da gente. Uma tristeza, né? Por que é necessária essa oração sem cessar? Oração em todas as circunstâncias, porque Deus quer nos ensinar um segredo, e um segredo que eu quero partilhar com vocês nessa tarde, um segredo muito lindo, e é o segredo para ser feliz. O seu coração precisa dos mesmos cuidados que o seu corpo. Você é seu coração,
do mesmo jeito que você é seu corpo. Nós somos materialistas demais. Nós nos preocupamos com o corpo e esquecemos o coração. O encardido é terrível. O nosso corpo precisa de 4 cuidados fundamentais. Quais são? Quais são os cuidados que o seu corpo precisa? Todo dia. Alimentação. Banho, que sinal? Mais 2. Repouso. 3ª, 4ª. Roupa, proteção. Então nosso coração precisa de proteção, o corpo, proteção, roupa, comida, água, banho e descanso. Todo dia. Imagine se você ficar um mês sem comer. E aí adianta você chegar no restaurante e comer tudo que tem? Não vale. Cada dia tem que comer um pouquinho. Imagine se você receber um espírito de algum francês e resolver ficar uma semana, 2 ou 3 sem tomar banho. Haja perfume. E vai dar aquela meleca na gente, aquele cheiro. Deus o livre. Com o corpo você cuida. Você sente a fome, você arruma comida, dá um jeito. Todo dia você se alimenta. Vai chegando de noite, você vai amolecendo. Alguns até na pregação já vão recebendo o dom desse descanso e começam a concordar com tudo que o padre fala. O descanso vai chegando a hora, a gente tem que ir deitando, não adianta. O corpo precisa de dormir, senão a gente fica chato. O corpo precisa de proteção, né? Anteontem, por exemplo, Curitiba, meu Deus, que frio. Eu falo, Curitiba é terra de sapo. Por isso que eu estou lá. Só pode ser. Porque como é que pode ser um frio daquele jeito no dia 10 de novembro? Frio de colocar a blusa, de colocar 3 cobertores para dormir. Não adianta. Você não precisa falar assim: Senhor Jesus, eu confio em Ti. Eu agora vou dormir nessa temperatura de 3 graus abaixo de 0. E eu sei que o calor do Espírito Santo me esquenta. Não precisa. Ah, vai merda, que você? Você vai puxar um cobertor. O corpo precisa de proteção. E o coração, mesma coisa. Qual é a proteção que o coração precisa? Você não pode estar jogando no seu coração essa podridão do pecado, a comida do encardido, pornografia, prostituição, violência. O encardido hoje tem programas inteiros na televisão só para mostrar coisa ruim. O seu coração tem que estar protegido disso. Vocês não viram esse rapazinho que lá no shopping em São Paulo? O dia que ele fez aquilo eu sabia e comentei, falei, é droga. Lá em Betânia teve um menino, coitado, um doce de menino chamado Alexandre. Um menino que vinha, que abraçava, beijava a gente, 18 anos. Esse menino saiu da comunidade, ele não tinha pai nem mãe. O pai e a mãe morreram de droga. Esse menino saiu da comunidade um dia, queria dinheiro para usar droga, não conseguiu dinheiro, queria dinheiro, não conseguiu. Chamou 2 colegas e começou a bater na avó, morava com a avó de 80 anos de idade, e matou essa mulher a soco, a chute, para conseguir dinheiro. A droga faz coisa terrível, vai alimentando. Agora vocês não viram esse moço, além da droga, ele repetiu como é que chama? Um videogame. Por que não se deve ver essas porcarias de videogame? Esse negócio de violência, gente. Você vê um rapaz que estava no 6º ano de medicina, é um universitário, não é um pobretão da periferia, não. É um rapaz instruído, mas você vê como o demônio é terrível.
Na hora que ele fica vendo aquilo lá e gostando daquilo, reproduziu, eu vi na televisão, reproduziu direitinho. Tudo que faz naquele videogame que o homem vai lá, pega uma metralhadora, ele também pegou a metralhadora. Depois tem a outra cena que ele vai lá e dá uma rajada assim no espelho. Ele foi no espelho, fez mesmo. Até a posição dele lá dentro do cinema. Mas por quê? Porque está alimentando o coração com as porcarias do encardido. O coração precisa de repouso. Você tem que cuidar dos olhos e do ouvido. Dos olhos com o que vê, do ouvido com o que você escuta. Porque senão você está poluindo o seu coração. O seu coração precisa ser cuidado. O seu coração precisa de repouso. Ele precisa de descanso. E Santo Agostinho, aquele homem excepcional, de uma fé linda, de uma experiência maravilhosa de Deus, nas suas confissões ele nos dá um grande segredo. O coração do ser humano, ele vai ficando inquieto, 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 só vai repousar o dia que encontrar Deus. Assim também é o nosso coração. Então o seu coração precisa desse repouso. O seu coração precisa de proteção. E o que é essa proteção? É isso que eu estou dizendo. O que está entrando no seu ouvido? O que está entrando nos seus olhos? Se você gosta de ver cenas de violência, cenas de sexo, principalmente adolescentes e jovens, a gente, depois que a gente chega numa certa idade, embora eu seja muito jovem ainda, mas depois que a gente já está numa segunda fase da juventude, você olha para isso e até acha engraçado. Embora também a gente deve evitar estar procurando ver. Porque quem procura chifre em cabeça de cavalo, pode não encontrar o chifre, mas pode levar a bela de um coice. Então cuida disso. Mas quando se é jovem, vem aquela curiosidade. Aí vem as meninas que põem umas roupas que, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Principalmente as que são bonitas. Ah, não pode. Cuida de nós também. Vocês não podem pôr essas roupas desse jeito não, hein? E vai na missa para estar tirando retrato da gente. Com aquela saia, micro saia, fica cruzando a perna pra lá, cruzando a perna pra cá. Que é isso? Não pode não. Cuida um pouquinho. Não é? Como é que os meninos vêm aqui e ficam loucos? E fica alimentando e compra a revista. E a televisão do encardido já fica mostrando a tiazinha, mas não sei quem, mas não sei quem. E só mostra o traseiro delas, né? Vocês, mulheres, têm que lutar muito contra isso. Olha que modelo de mulher para vocês, ó. Cheia do Espírito Santo. Maria! A moça. As moças têm que se cuidar. Verdade. Então, a televisão do encardido, ela vai mostrando, ela quer isso, ela pega o adolescente e só põe bobagem na cabeça do adolescente. Então, já estão fazendo isso com a nossa criança hoje. Só põe bobagem, só vai poluindo. Preciso proteger o coração. Preciso colocar uma roupa nele, uma veste nova nele. Não deixa ele exposto a esse vento, a esse frio de prostituição, de pornografia, de violência. Não, não podemos. Nossas crianças têm que ser cuidadas. Estão destruindo nossas crianças, estão destruindo. E sabe que a criança não esquece nunca as marcas que ficam. Outro dia eu estava indo para a Bahia e no avião sentou do meu lado assim 2 meninos que é de um grupo musical chamado Raça Pura. Só que eu nunca tinha ouvido falar no grupo. Aí fomos conversando, tá, que nós somos do grupo Raça Pura. Eu disse, desculpa, eu não sou muito ligado nisso, né? Eu não conheço muito. Nós fizemos a música da Juliana. Juliana não quer, não. E também fizemos a música do Pinto. Aí eu falei, sim. Falei, inclusive, queria dizer uma coisa a vocês. Vocês um dia pararam para pensar na responsabilidade dessa música? É claro que fizeram uma coisa de brincadeira, né? O Pinto ali é uma linguagem pejorativa. Claro que é para falar do frango pequeno, mas também nessa analogia de impureza, para falar de uma analogia feia do órgão sexual masculino. Porque eu não sei por que o pênis precisa inventar apelido. Ninguém inventa apelido para o braço, para o dedo, para a perna. Por quê? Então isso aí já é malícia. Pênis é pênis.
Jesus Cristo tinha pênis, ele era um homem, igual a mim, igual todos nós padres aqui. Como Nossa Senhora tinha útero, tinha vagina, tinha seio, santo e maravilhoso, igual a todos vocês mulheres. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se Deus ficou nos fazendo, Deus ficou nos fazendo, Ele caprichou. Então você tem que olhar para os homens, as mulheres, olhar para o corpo, para a sexualidade, louvar a Deus. E não põe apelido, não. O que é isso? Apelido você põe em coisa feia, apelido você põe em pessoa desengonçada. Não, isso é uma parte linda do seu corpo, que você que tiver vocação para o matrimônio vai saber usar isso na força do Espírito Santo, do jeito certo, na hora certa, com a alegria de Deus. Isso é importante, não jovem com o coração aberto, coração curado. Mas louve o Senhor por você ser homem, louve o Senhor por você ser mulher. Uma das curas interior bonitas que a gente faz é quando trabalha na sexualidade. Então eu disse, mas você já pararam para pensar nisso? Isso por quê? Isso por quê? Porque uma pessoinha que eu amo demais, uma menininha que eu amo de paixão, tem 12 anos de idade, o pai dela a abandonou, largou da mãe dela, e ela ficou sozinha com a mãe, com o irmão. Aí um dia ela me disse assim, que quando ela visse o pai dela, ia cantar 2 músicas para o pai. Aí eu falei, quais músicas? Ah, não posso falar, é segredo. Aí eu fiquei pensando, falei, já sei qual. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Falou, como é que você adivinhou? Porque é claro, criança a gente só tem memória do presente. Então músicas que se está ouvindo agora. O pai não cuida. Não cuida. Ela falou, e a segunda? Eu me lembrei dessa e falei, o pinto do meu pai. Ela falou, é. Aí eu disse para os meninos do Raça Pura, eu disse, você sabe que uma criança de 10, 11 anos de idade olha para essa música como coisa séria? Ele falou assim, padre, mas essa música é muito séria. É a nossa história. O vocalista e o irmão dele. O nosso pai nos abandonou. E nós só conseguimos perdoar o pai o dia que a gente conseguiu fazer uma brincadeira através dessa música. Essa também para nós é coisa séria. Vejam, gente. Então nossos jovens estão com desejo de falar coisas e precisam estar inventando analogias horrorosas ou até brincadeiras de mau gosto, porque não estão aprendendo a abrir o coração ao banho de regeneração do Espírito Santo. O coração tem que estar protegido, principalmente você que é jovem. Você está no ardor da sua juventude, tudo em você está funcionando, que é uma maravilha. O sangue, as ideias, tudo, a mente, a imaginação, tudo isso precisa ser batizado pelo Espírito Santo. Mas para ser batizado pelo Espírito Santo precisa ser protegido. E você tem que dizer, isso eu não quero ver. Agora, como é que pode um jovem que fica lendo revista pornográfica? Um dia eu estava no aeroporto, tinha uma fila, tinha saído a revista Playboy com a tiazinha na capa. Aquela fila para comprar uma pia assim, 6 e pouco, R$6 uma revista. E os homens tudo pegando. Aí eu entrei na Selva, livraria do aeroporto, peguei a Folha de São Paulo, a revista Veja, e a moça virou e falou, o senhor não vai levar a Playboy? Falei, olha minha filha, quando eu estou com muita fome, não me interessa nada ficar olhando foto de comida. Aumenta a fome, não serve para mais nada. O que vai alimentar em você uma revista dessa? Pensa bem, a sua imaginação vai aonde? E você dorme com aquilo, deita na cama com aquilo. E aí começa a imaginar e dorme com aquilo, inconsciente, trabalha a noite inteira com imagem só de sexo, 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 sexo. Aí vem masturbação, vira um vício a masturbação. Um vício que inclusive eu queria ver o Ministério da Saúde vir explicar que o jovem que se masturba acaba condicionando o prazer à dimensão física do órgão e que por isso depois muito cedo ele não vai conseguir, o dia que casar, oferecer e dar o prazer santo que Deus colocou, que é para isso a função sexual. E vocês não vêm dizer,
porque quer ver o nosso jovem morto, quer ver o nosso jovem pisoteado, quer ver o nosso jovem drogado pela prostituição, drogado pela pornografia. E o que é pior, vai alimentando a masturbação, a impureza. Depois olha para uma moça, já não consegue ter mais pureza, não consegue mais abraçar. O sujeito é tão impuro que quando ele passa assim, ele vê no varal o vestido de uma moça, ele já imagina a dona do vestido sem o vestido. A cabeça dele foi longe. Então tem que proteger o coração. Mas não basta esses dois aspectos mais negativos de proteger o coração, de cuidar do coração, de protegê-lo impedindo que entre em coisas negativas. Não. O coração precisa desses dois cuidados fundamentais: alimento e banho. E nós não temos outro alimento senão a palavra de Deus. Ela é útil para instruir, é ela que cura o nosso coração. A palavra de Deus que nos traz Jesus, Jesus que nos dá o pão da vida. Católico não tem desculpa. Católico nunca vai poder reclamar: ah, Senhor, mas como? Eu não conseguia, Senhor, eu era fraco. Sim, e essas leituras pornográficas por acaso é vitamina? Padre, foi um momento de fraqueza. Sim, e passar a mão no corpo da namorada é fortificante por acaso? Não, católico tem aonde se alimentar, é na Eucaristia. Católico se alimenta na palavra. E esse alimento tem que ser diário. Não adianta você almoçar de vez em quando. Quando a pessoa não come direito, ela vai ficando fraca, vai pegando doença. Quando você não alimenta o seu coração com a palavra de Deus, quando você não alimenta o seu coração com o perdão de Deus no sacramento da reconciliação, quando você não alimenta o seu coração com o pão da vida que é a Eucaristia, você vai ficando raquítico, você vai ficando fraco. É preciso alimentar o coração. Com o que você está alimentando o coração? Talvez você esteja alimentando o coração com novela. Tem gente aqui que não perde um dia um capítulo de uma novela. É, meu filho, isso é coisa encardido. Mas não é capaz de ler um capítulo da Bíblia. Ah, padre, a Bíblia é muito difícil. É claro, você não lê. Um dia eu cheguei na minha casa de férias, há muitos anos. A minha sobrinha Daniela é a novinha. Ela tinha uns 8 anos. 7 anos, 8 anos. Eu cheguei, sentei no sofá. Peguei umas revistas, negado um balaio assim, peguei uma revista, comecei a ler a revista. Aí eu falei: mas o que é isso aqui, né? Os nomes que a revista conta a novela. Aí eu peguei e comecei a ler, eu não entendi, né? Falei: mas o que é esse negócio que o fulano é ciclano? Falei: tio, sabe o que é? É que ele não era casado com ela. E ele gostava dela. Mas aí no primeiro dia que apareceu ele estava com a outra. Aí ele largou da outra. Quando ele foi ficar com ela, apareceu o marido que era dela, largou dela. Mas como ele já tinha a outra, ela foi com o outro, foi com a filha do outro. Um amigo deles um dia veio e apresentou esse novo colega, que agora está namorando, mas não vai ficar com ele, porque gosta é da filha dele, entendeu? Entendi, sim. Ela tem 8 anos e sabia explicar novela, porque assiste todo dia. Talvez por isso que você não sabe explicar nada da Bíblia. Um dia um colega meu chamado Padre João Batista falou: Padre Léo, eu fico impressionado, como é que o senhor sabe tanta Bíblia de cor? Falei: tem uma receita infalível, lê. Não tem outro jeito. Mas eu tenho um problema. Ele me disse: falta de memória. Eu disse: não, falta é outra coisa. Falta é vergonha nessa cara. Hoje o negão, Padre João, é um pregador excepcional, é tenente, não sei o que lá, já na Marinha do Rio de Janeiro.
um homem fabuloso, um grande pregador da palavra, porque descobriu aquilo que o Padre Jonas já escreveu há 20 anos atrás. A Bíblia foi escrita para você, para alimentar o seu coração. É o alimento dos alimentos. Se você quer ser feliz, se você quer ter uma fé perseverante, se você quer carregar a lata de tinta, não tem outro jeito. Todos os dias você vai ter, a partir de hoje, que ler a palavra de Deus. Rapaz, mas a Bíblia é muito grossa. Ela tem 1334 capítulos, 35.568 versículos. Se você dividir 1334 capítulos por 365 dias num ano, você vai ler 3,5 capítulos por dia. Para ler 3,5 capítulos por dia, você gasta 15 minutos. Será que para descobrir o segredo de Deus para a sua felicidade, não vale a pena empatar 15 minutos? Vale a pena. Eu dou esse testemunho. E eu disse isso na tenda de segunda-feira. E agradeço muito a Deus, o Padre Jonas, ter escrito aquele livrinho. A Bíblia foi escrita para você. Porque quando eu li esse livro há 17 anos atrás, esse é o 17º ano que eu li, eu tomei uma decisão. Eu vou ler a Bíblia de cabo a rabo, uma vez por ano. Fora os estudos, preparação de pregação de livro. É um compromisso que eu tenho. Graças a Deus, eu vou terminar esse ano de ler a Bíblia pela 17ª vez. E o Padre Zeca, o grande querido amigo Padre Zeca, esse menino, esse jovem maravilhoso, ele dá o mesmo testemunho. Ele dá o testemunho lindo também. Desse mesmo livro, a Bíblia foi escrita para você. E eu creio que aqui tem, ou a Bíblia do meu dia a dia, agora não é o novo nome, tem os dois nomes. E vale a pena você, jovem, pegar esse livro. É um livro fininho, que ensina você a saborear a palavra. Vale a pena também você experimentar esse meu último livro, Seja Feliz Todos os Dias. Esse livro eu selecionei 366 versículos do Novo, 365 versículos do Antigo e ainda 52 textos comentados para a sua cura interior. Você lê um versículo por dia, gasta 12, 15 segundos por dia. Você tem tempo para a sua novela, tempo para o seu rádio, tempo para isso, tempo para aquilo, e você não está dando tempo para alimentar o seu coração. Por último, o seu coração precisa de banho. E existe um banho, o banho de regeneração do Espírito Santo. Que coisa linda, quando hoje de manhã, e eu pensando, será que o Padre Jonas não vai ler? Será que ele vai ficar só no primeiro versículo? E ele leu o Apocalipse 21. Quando o Senhor fala desse novo céu e dessa nova terra, quando fala que tudo vai ser novo, eis que faço novas todas as coisas, em seguida diz que vai dar de beber para nós da água da vida. É essa água que é para lavar nosso coração. Ah, meu irmão, o coração que não toma banho, ele fede, igualzinho a pessoa. Você já deve ter visto pessoa com o coração fedido. Talvez você até já percebeu, você tendo o seu coração está fedendo. Quando o coração da pessoa está fedendo, a pessoa está sempre amarga, sempre triste, sempre reclamando da vida. Coração fedido, a pessoa é impura, a pessoa gosta de brigar, a pessoa gosta sempre de discutir, gosta de brigar com o outro, ofender o outro. A pessoa do coração fedido é uma pessoa que vive fazendo fofoca, calúnia, falando mal dos outros. A pessoa do coração fedido é aquela pessoa que não se controla diante de uma maconha, diante do álcool, e em tudo quanto é festinha que vai tem que beber e está sempre bêbado. A pessoa do coração fedido não consegue ser fiel no seu namoro. A pessoa do coração fedido não consegue ter pureza um com o outro. A pessoa do coração fedido não consegue mais dar um abraço no pai, na mãe. Não consegue nem dizer, pai, mãe, eu amo você. E talvez você já experimentou esse fedor no seu coração e não tem outro jeito. Se você perceber que o seu coração está fedendo, que te afasta das pessoas e até mesmo das pessoas mais queridas da sua vida, tem um jeito.
A água viva do Espírito Santo. Ela pode lavar. É esse banho que nós precisamos. É esse banho de regeneração. É esse banho que o Senhor está prometendo à sua igreja, já no profeta Ezequiel capítulo 36. Eu lavarei do vosso coração todas as imundícies. Essas imundícies que o Senhor hoje de manhã disse que quer nos lavar, porque esse Senhor que quer fazer essa obra nova, esse céu novo, essa terra nova da primeira pregação, é esse Senhor que nos dá a água viva para lavar as imundícies, tanto do corpo como do coração, da segunda pregação do dia de hoje. É o Senhor que nos convida a ser feliz, a terceira pregação do dia de hoje. E é o Senhor que nessa missa diz: eu quero lavar o seu coração. E eu tenho tanta vontade de lavar o seu coração, que quando na cruz rasgaram o meu, eu deixei sair dele sangue, que é a Eucaristia, que vai alimentar sangue da nova e eterna aliança. Mas eu deixei sair também água. E essa água que sai, essa água que flui do coração de Jesus, é aquela água que ele berrou para nós em João capítulo 7, versículo 37 a 39. Quem tem sede, vem a mim e beba, do seu interior jorrarão rios de água viva. Juventude chamada a ser profeta, juventude predestinada a criar essa terra nova, esse céu novo. Venha a mim, eu quero dar a vocês, eu quero dar-lhes um coração novo, eu quero derramar sobre vocês essa água viva do meu Espírito Santo. Ele quer, esse é o desejo de Deus. Mas se você não abrir seu coração, não tem outro jeito. Põe a mão no seu coração e tenha coragem de dizer: eu preciso dessa água. Eu preciso dessa água viva. Eu preciso desse batismo. Eu preciso desse mergulho. Sim, Senhor, hoje de manhã eu já dizia que sozinho eu não consigo. É de fato, Senhor, eu não consigo, eu preciso. Eu preciso dessa água viva. Jesus, manda o seu Espírito para transformar meu coração. Às vezes, no meu peito, bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Então eu te peço, Jesus, manda teu Espírito para transformar eu. Solte a sua voz e grita pedindo: manda teu Espírito para meu coração. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Se você conhece, cante e peça. Manda! Para transformar meu coração. Manda, Jesus! Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E essa é a hora que ele mesmo prometeu e a gente pede: lava,
purifica e restaura. Serás o nosso Deus e nós seremos. Só cantando. Derrama sobre nós, forte, a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Manda Jesus.